copo, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. A paz do Senhor, queridos irmãos, que prazer e que alegria estarmos juntos em mais um programa Vida com Deus. Creio que você gostou e foi abençoado dos nossos últimos 3 programas com o tema Louvor e Adoração. Foi uma bênção, não foi? Na vida de todos nós. Hoje, em nosso programa, nós teremos 2 convidados muito especiais. É o nosso querido cantor e ministro de louvor, Andrew Campos, uma bênção. Vocês ouviram ele cantar agora no início do programa, tenho certeza que já foram abençoados com a voz que Deus deu a esse jovem. Ouviremos também uma entrevista com o querido pastor Reginaldo Moura, que é o pastor da Assembleia de Deus do Templo da Sacramenta. Ele vai compartilhar um pouco do seu testemunho e do que Deus tem feito na vida dele e daquele povo tão especial daquela igreja. Assista conosco. Queridos, nós estamos aqui recebendo agora o cantor, ministro de louvor, Andrew Campos. Tenho certeza que vocês curtiram ele cantando. Andrew, que alegria para nós estar aqui com você hoje no nosso programa. Prazer é meu, é uma honra estar aqui com vocês, podendo mostrar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém. Andrew, quem te viu cantar assim, imagina de onde veio isso, né? De onde veio tanto talento, de onde veio a Assunção. Como é que começou o canto, o ministrar louvor na sua vida? Na verdade, foi de uma forma bem diferente, né? Porque geralmente as pessoas me vêm cantando, eu acho que eu fiz uma aula, alguma coisa assim. Mas, na verdade, foi através de um propósito que eu fiz com Deus, de oração, após uma grande frustração. Eu não cantava nada, não sabia tocar nada praticamente. E eu fiz um propósito de oração com Deus durante 30 dias. E Deus, ele de verdade veio sobre a minha vida e transformou o que vocês ouvem hoje, nessa voz que vocês ouvem hoje. E eu sou verdadeiramente um milagre de Deus nessa área. Então, esse timbre, essa força que você tem foi realmente um presente que Deus te deu após esse momento de busca, né? Sim, sim. Eu, não, na verdade, não era digno, mas Ele foi e me escolheu e me deu esse dom para a glória do nome dEle. Enquanto eu tiver fôlego, eu quero levar esse testemunho de que Ele pode fazer coisas impossíveis, independente de qual seja a área que você esteja precisando.
Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele deseja através de você. Amém, meu irmão. Eu fico feliz de ouvir isso. Todo programa sempre vem um cantor, um ministro de louvor, e nas nossas conversas a gente sempre diz que algumas pessoas receberam esse dom de Deus e o Senhor vai usando e vai abençoando as pessoas, mas chega um momento em que essa pessoa começa a achar que um pouquinho da glória tem que ser para ela, e ela começa a trazer, né, um pouquinho do seu nome, e daqui a pouco está distante da casa do Pai. Então, que bom que você se mantém firme e fiel ao chamado do Senhor. Glória a Deus, Deus é bom. Na verdade, eu acho que é o que Jesus fazia, né? Ele tinha toda a autonomia para poder falar, olha, é tudo eu que estou fazendo, mas ele dizia, não, é o meu Pai, é para a glória dele, convém que ele cresça, que eu diminua. Então, eu acho que nós, como ministros do Evangelho, como ministros do louvor, nós temos que ser servos, né? E buscar levar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Excelente, meu irmão. Bom, Deus te deu esse talento, você começou a usar. E como você desenvolveu isso na igreja? Como é que foi? Você trabalhou com os ministérios de louvor na igreja, participou de bandas? Como foi isso? Eu iniciei meu ministério na igreja do meu pai. Meu pai é um líder na Comeadep, Assembleia de Deus da Comeadep, e eu iniciei desde 16 anos nessa área. Quando eu completei 19, 20 anos, eu entrei no Ministério Emanuel, que é um ministério muito conhecido, onde eu tive a oportunidade de gravar CD, de ministrar em alguns lugares. E desde então eu comecei a desenvolver isso de uma forma mais eficaz a partir do Ministério Emanuel. E então, desde lá, não parei, continuei. Hoje nós estamos aí continuando cantando, adorando. Não estamos mais no Ministério Emanuel, porém, nós continuamos seguindo o Ministério de Louvor. Então você costuma também, além de cantar na sua igreja local, ir ministrar em outras igrejas também? Sim, sim. Nós, no período que tudo isso começou, nós estávamos no centro de convenções, onde foi que Deus começou a nos levantar para viajar para outros estados, para ministrar a palavra, ministrar louvor. E hoje nós estamos levando isso como verdadeiramente o nosso ministério, aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração e tem nos dado a oportunidade de fazer. Irmãos, essa questão da unção, ela é tão especial. O Andrew foi cantar conosco na nossa capela há cerca de 2 anos atrás. Sim. Eu não o conhecia, mas no dia que ele esteve lá, Deus o tomou de uma forma e a igreja rompeu em adoração. Então que Deus ele continue derramando sobre você, meu irmão, essa unção, porque quando você canta, eu creio que Deus usa a sua voz para abençoar vidas, para produzir cura, restauração e principalmente glorificar o nome dele, né? Glória a Deus. Amém. Andrew, e os projetos futuros? O que você está trabalhando agora especificamente e o que você está pretendendo fazer nos próximos meses e anos? Na verdade, esse ano está sendo um ano de muita felicidade para mim, porque Deus me deu um presente muito grande. Nós agora não estamos mais nem no centro de convenções, nem no Templo Central, nós viemos com uma igreja, que é a DEDOCA, que é um projeto novo nosso, onde nós estamos liderando os jovens. Então, uma nova etapa na nossa vida, onde nós estamos focando, que é de liderança, ministração da palavra. Então, a gente está tentando focar um pouco mais nisso. E para os próximos meses, a gente está planejando fazer algumas gravações de vídeo, gravar uns EPs e etc. Já iniciamos, na verdade, né? Agora em janeiro nós iniciamos a gravação de umas músicas e nós estamos vivendo o propósito de Deus, né? Esses são os nossos planos, né? Os planos de Deus podem ser completamente diferentes daqueles que são os nossos, né? Então, eu estou vendo muito um dia de cada vez e confiando que Deus está direcionando tudo. O grande desafio da nossa vida, Andrew, é a gente conseguir descobrir qual é o propósito, o projeto e o plano de Deus para a nossa vida e viver no centro dessa vontade, né? Os planos de Deus, a palavra do Senhor diz, eu é que sei que pensamentos têm a seu respeito, pensamentos de paz, não de mal. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos sobre vós. Então, quando a gente descobre qual é o plano e o projeto de Deus para a nossa vida e a gente vive nisso, é só alegria, só felicidade. Verdade. Sempre confiando em Deus, porque a Bíblia mesmo fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sempre. Então, a vontade de Deus, independente se for diferente da nossa, que corre esse risco, né, de ser diferente da nossa, mas ela sempre vai nos fazer felizes. Então, é isso que eu tenho vivido muito durante esse ano, durante esses últimos meses. E no meio de tanta pandemia, de tantas situações difíceis, né, a gente vê pessoas partindo, a gente vê circunstâncias vindo sobre a nossa cidade, o nosso estado, nosso país e sobre o mundo todo. A gente tem que entender que a gente precisa viver no centro da vontade de Deus. Não existe um lugar mais seguro do que no centro da vontade de Deus. Então, esse é o meu recado para
que eu tenho levado da minha vida e levo para você. Viva no centro da vontade de Deus, porque verdadeiramente não existe um lugar mais seguro do que esse. Com certeza. Andrew, obrigado, meu irmão. Amém, meu pastor. Estamos juntos. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe. Amém. Ele nos leva a águas tranquilas. Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, leva-nos para junto das águas de descanso, refrigera nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A palavra do Senhor, que não pode mentir, que não erra, diz que o Senhor nos levará a esses momentos de refrigério e paz. A palavra do Senhor diz que o nosso lugar é junto das águas tranquilas, das águas de descanso. Mas por que você ainda não conseguiu viver isso? Por que você não está conseguindo experimentar essa paz que a palavra do Senhor promete te dar? Bom, tudo na vida contribui para que a gente não viva isso. É o trânsito, é as brigas familiares, é o excesso de contas, é a falta de dinheiro, é a epidemia, são as doenças, enfim, é uma série de coisas que contribuem completamente ao contrário para nós vivermos uma vida de paz. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor nos levará. Só que tem um detalhe nessa história. O Senhor só levará para as águas de descanso aqueles que forem suas ovelhas e que estiverem debaixo do seu pastoreio. Quando Davi começa a escrever o Salmo, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqueles que não têm o pastor Jesus como seu Senhor jamais experimentarão essas águas de descanso, essas águas tranquilas. Muitas coisas, queridos, nos tiram do aprisco do pastor Jesus. As distrações do mundo costumam nos afastar de estarmos aos pés do pastor Jesus sob seus cuidados. O excesso de informação que nós vivemos hoje, a gente o tempo todo, por exemplo, hoje ninguém mais lê jornal impresso, poucas pessoas, o jornal online, cada vez que você passa o dedinho para baixo, mais informações novas aparecem e você talvez chegue à conclusão que você precisa sempre saber de tudo e isso vai gerando em você uma ansiedade, isso vai gerando em você um desejo de cada vez ter mais informação e aí você esquece das coisas simples, que é passar tempo a sós com a palavra de Deus. Quer ver também um outro tipo de distração? Multitarefas. São as inúmeras tarefas que aparecem para a gente fazer. A gente ouve o áudio de alguém fazendo alguma outra coisa, já colocando uma panela na cozinha. Enfim, tantas coisas ao mesmo tempo que a gente não consegue simplesmente fazer apenas mais uma coisa. A gente sente que está em falta se fizer uma coisa só. Essas distrações, elas costumam nos afastar do local de refrigério de junto das águas tranquilas. Quando nós estamos debaixo do pastoreio do pastor Jesus, a nossa vida automaticamente desacelera. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer só o que ele mandar. Nós, como ovelhas, somos como a ovelha animal, que temos uma visão embaçada, uma visão limitada. Mas o pastor, ele tem uma visão lá na frente, 360 graus. O pastor Jesus consegue enxergar tudo e nós enxergamos quase nada. Quando nós deixamos ele comandar a nossa vida, ele vai nos direcionar o que temos que fazer e o que temos que deixar de fazer. No final das contas, a gente vai descobrir que muitas coisas que a gente faz não precisava fazer. É apenas canseira, enfado e vaidade.
Sabe qual é a melhor parte dessa história? O que Jesus faz hoje, nos conduzir às águas de descanso, Ele também vai fazer na eternidade. Apocalipse capítulo 7, se você estiver acompanhando aí comigo na Bíblia, Apocalipse capítulo 7, versículo 17 diz: o cordeiro que está no meio do trono apacentará e os guiará para a fonte das águas da vida. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. O que Jesus faz hoje, nos conduzir para as águas de descanso, Ele vai continuar fazendo na eternidade. Ele vai continuar sendo nosso pastor para todos sempre. Submeta-se ao pastoreio de Jesus. Deixe Ele comandar a sua vida. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. E esse monte de atividades que talvez você esteja fazendo, Ele vai começar a te mostrar: meu filho, deixa isso para lá. Não concentra a sua vida nisso. Deixa eu comandar a sua vida. Deixa eu dizer para você o que você tem que fazer. A palavra do Senhor diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus também disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não se esqueça, meu irmão, o propósito do Senhor Jesus é te conduzir para as águas tranquilas, para tempos de refrigério e paz. A palavra do Senhor termina aqui no versículo 6 de Salmo 23, dizendo: bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Seja cheio da bondade e da misericórdia do Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui agora com muita alegria recebendo meu querido amigo, pastor Reginaldo Moura. Prazer estar aqui com o senhor, meu irmão. Muito obrigado por vir, por atender o nosso convite. Alegria nossa, e eu quero agradecer de todo o coração o convite, em poder estar aqui nesse programa tão maravilhoso para poder compartilhar aquilo que Deus ele tem feito no decorrer dos tempos, na nossa vida e no nosso ministério. Amém. O pastor Reginaldo, ele é o pastor da Igreja Assembleia de Deus, no bairro de Sacramento. Isso, Templo da Sacramento. Templo da Sacramento. Pastor, antes de a gente falar de igreja, antes de a gente falar do ministério que o senhor está desenvolvendo agora, vamos falar um pouquinho, quando vem os convidados aqui, eu sempre gosto de tocar nesse assunto, o chamado de Deus, como foi essa chamada, quando foi que o senhor sentiu que era o momento de dizer sim ao chamado pastoral de Deus na sua vida? Bem, tudo começou há 25 anos atrás, quando eu tinha 14 anos de idade, quando Jesus me salvou, posso dizer assim. Tomei a decisão de entregar minha vida a Cristo, no dia 29 de novembro de 1995, numa quarta-feira. Testemunho um pouco longo, mas naquele dia entreguei a minha vida para Jesus. Eu fiz um propósito com Deus, olhando pela janela da minha casa, uma chuva muito forte, e disse: Deus, se realmente tu tens um plano na minha vida, você vai fazer essa chuva parar para que eu possa ir para a igreja. E assim aconteceu, foi como um filme, a chuva parou e eu fui para a igreja. Chegando lá, haviam poucos irmãos, não havia nem som naquela hora, não estava nem utilizando o microfone. E quando eu estava no 7º banco, do lado esquerdo, o Manuel, um jovem que era da minha turma no colégio, estava do meu lado. E no momento do convite, eu curvei a minha cabeça e disse: Senhor, tu fizeste a chuva passar. Então, se realmente tu tens um plano na minha vida, tu vai fazer o Manuel me cutucar e me convidar para entregar minha vida a ti. Quando eu acabei de falar, ele me cutucou e disse: Reginaldo, queres entregar a tua vida a Jesus? Eu digo: quero. Naquele exato momento fui à frente, tomei a decisão mais importante da minha vida, e naquele exato momento eu senti que um fardo saía dos meus ombros.
Fui para casa muito feliz e alegre, peguei um pedaço de papel e escrevi: eu, Reginaldo Moura, aceitei a Jesus como meu Salvador no dia 25 de novembro, dia 29 de novembro de 1995, numa quarta-feira de chuva. Até hoje eu tenho papel em casa. E dali em diante, Deus ele começou a fazer uma grande obra, fui batizado com o Espírito Santo logo depois, e aquela chama ardendo no meu coração. Tanto é que a primeira mensagem que eu preguei foi numa EBF, e eu imaginava que ia ministrar apenas 10 minutos, ministrei 45 minutos. A coordenação da missão com crianças naquela época me deu o sermão já preparado, com receio de eu errar alguma coisa. E eu me lembro benzinho que foi sobre Ana e o pequeno Samuel. Quando eu estava ministrando, tentando ministrar essa lição, essa mensagem, eu não conseguia. Aí eu disse a mim mesmo: quer saber de uma coisa? Eu vou deixar isso de lado e vou pregar aquilo que Deus está colocando no meu coração. E comecei a ministrar. Preguei sobre a crucificação, o Calvário, a morte de Jesus, e foram 45 minutos em plena EBF. Nunca vi numa EBF como aquela, todas as crianças olhando para mim e atentamente ouvindo a mensagem. Havia uma criança que estava com um problema na visão. Quando ela passou no corredor, indo para o banheiro, quando ela passou na minha direção, ela foi curada da vista. Benção. Então, daí em diante, Deus ele começou a fazer uma grande obra, e eu comecei a viajar pelo estado do Pará, pelo Brasil, ministrando com grandes homens de Deus, como Silas Malafaia, Gesiel Gomes, Gilmar Santos, Marco Feliciano e tantos outros. Até o dia que Deus ele me chamou para assumir uma igreja. E para minha surpresa, o primeiro templo que eu assumi foi o Templo Central. Foi nesse período que a gente se conheceu. Exatamente. Nunca havia dirigido um ponto de pregação. E de repente Deus ele me chama para dirigir o Templo Central. Mas antes disso eu me recordo que eu havia recebido um convite de um pastor para liderar uma igreja. Era da vontade do Senhor, mas relutei e não fui. O que aconteceu? Eu paguei um alto preço. As portas assim se fecharam da itinerância, e eu me lembro que eu tive um sonho. E nesse sonho eu via uma senhora se aproximando de mim, e Deus usando ela em profecia, dizendo: eu te dei uma oportunidade e tu rejeitaste. Naquela hora veio o convite daquele pastor na minha mente. E eu chorava muito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, me dê uma segunda oportunidade. Foi aí que Deus usou novamente aquela senhora e disse: mas eu, Senhor, te darei uma segunda oportunidade. E ele usou o nome do pastor naquela época do Templo Central, que era o pastor Enaldo Brito. E ele disse: fica ao lado do pastor Enaldo. Eu disse: Senhor, se realmente esse sonho veio de ti, o pastor veio até mim. Quando eu cheguei no Templo Central, ele veio comigo, fez o convite, e assim eu ingressei no Templo Central. Pouco tempo depois, eu tive um outro sonho, que naquela ocasião o pastor Samuel Câmara e o pastor Enaldo me convidavam para assumir o Templo Central, enquanto eles tinham que sair para resolver algumas questões. E naquela hora eu aceitava o desafio, isso no sonho, mas sendo que eu ainda era itinerante, pregando. E eu ficava naquela agonia, dirigindo o culto e ao mesmo tempo indo para a administração, e aquela correria, quando um dado momento o câmera da Boas Novas, ele tocou no meu ombro e disse assim: pastor, o senhor tem que decidir o que quer ser. O senhor quer ser pregador ou pastor? Aí eu entendi que o propósito do Senhor era dirigir uma igreja. E tudo aconteceu muito rápido. Dirigi o Templo Central pela bondade e misericórdia divina, e também agradecer de todo o coração a oportunidade, a visão que Deus deu ao pastor Samuel Câmara, que sempre foi um pastor que continua sendo alguém de visão e que sempre dá oportunidade a uma nova geração. E dirigi ali o Templo Central ao lado do pastor, que foi uma grande faculdade para mim, 8 anos. E aprove ao Senhor, há 2 anos atrás, nos enviar para o Templo da Sacramento, que é um dos templos mais antigos, não só da capital paraense, como também do Brasil. Ele é o 4º templo na capital, vai fazer 85 anos. Uau.
e foi dirigido pelo pastor Firmino da Anunciação Gouveia, que é o nosso pastor emérito e que foi o pastor da Assembleia de Deus em Belém durante 29 anos. Que benção, pastor. Quantas experiências maravilhosas. Muitas né? experiências. Eu estava conversando com o Andrew que o grande desafio da nossa vida é a gente conseguir ouvir o que Deus quer para nós, qual é o plano, o projeto dele e viver no centro dessa vontade. É verdade. Nós, muitas vezes, projetamos coisas e planejamos e achamos que é bonito e talvez até seja bonito mesmo, seja altruísta, seja algo bacana, mas se não for o que Deus quer, é só um plano bonito. É verdade. Agora, quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem, as portas se abrem e vidas são alcançadas, restauradas, né? Pastor, e hoje, o seu ministério hoje no Templo da Sacramenta, como é que está sendo desenvolvido hoje? Isso, hoje nós estamos no Templo da Sacramenta, até fazer logo o convite aqui, né? A todos que quiserem participar conosco. Estamos sempre ali no domingo ministrando às 19 horas. O Templo da Sacramenta, a Assembleia de Deus, fica na Avenida Senador Lemos, número 4234. Chegamos ali há 2 anos atrás com uma ordem divina de restauração do ambiente também físico. Estamos reformando todo o templo, trocamos todo o telhado, um telhado agora moderno, um telhado acústico, um telhado anti-chama, o melhor que tem aí no mercado. Estamos numa grande reforma do Templo da Sacramento para poder atender melhor nossos irmãos. E, para a glória de Deus, o Templo da Sacramento, quando nós chegamos ali, não haviam 100 membros, 100 pessoas. Hoje, nós já estamos aí com cerca de 350. Que bênção, pastor. Pastor, muito obrigado por tudo que o senhor falou. Tenho certeza que o seu testemunho vai abençoar a vida de inúmeras pessoas que estão assistindo. Que Deus continue lhe dando unção, sabedoria, visão para abençoar aquele povo tão querido do Templo da Sacramento. Amém. Eu que agradeço de coração e Deus abençoe a sua vida e aguardamos uma visita sua. Amém. União de Militares Evangélicos do Pará. Prezado cliente, aproveitem a nossa jornada. Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. 0 lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que eu senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque
tua presença. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus. Espero que você tenha sido abençoado, edificado. Espero que a palavra do Senhor tenha alcançado o seu coração. Eu gostaria também de convidá-lo, a você que ainda não conhece a nossa capela, a Capela Evangélica da Aeronáutica, a nos fazer uma visita. Nós temos cultos todas as quartas-feiras às 19h30, aos domingos de manhã, 9 da manhã é a Escola Bíblica e 18 horas o culto, onde estamos todos juntos ali. Então, se você ainda não nos conhece, faça uma visita para a gente. Vai ser uma alegria receber você. E eu gostaria de encerrar esse programa orando, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Obrigado, Senhor, pela vida desses queridos irmãos que puderam permanecer aqui conosco, assistindo esse programa. Que a tua presença, a tua paz, a tua poderosa mão esteja sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre a sua casa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Até domingo que vem. Deus abençoe.